Irmãos, vamos continuar o nosso estudo. O estudo que nós estamos fazendo agora, da oração do Senhor. Vimos a introdução no domingo passado com o reverendo Ageu e agora vamos continuar e veremos a sessão do prefácio. Mas vamos recordar o texto base, está lá em Mateus 6, de 9 a 13. Os irmãos bem conhecem, né, a oração do Senhor, ensinada por Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos bem conhecem. E nós temos a estrutura, isso foi apresentado pelo pastor na aula passada, essas 3 subdivisões. A oração dominical do Senhor é composta por 3 partes: o prefácio, 6 pedidos e a conclusão. Nesta manhã nós veremos o prefácio. E nos valeremos agora do Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 189, que diz: o que nos ensina o prefácio da oração do Senhor? A resposta: o prefácio da oração do Senhor, que é Pai nosso que estás nos céus, nos ensina, quando orarmos, a nos aproximarmos de Deus com confiança na sua bondade paternal e no nosso interesse nele, com reverência e todas as outras disposições de filhos, afetos celestes e a devida apreensão do seu soberano poder, majestade e graciosa condescendência, bem assim como orar com outros e por eles. Nós entraremos em maiores detalhes do que nós vemos nessa resposta, mas então, nos lembrando, qual é o prefácio? Né? A primeira coisa, qual é o prefácio? É a expressão Pai nosso que estás nos céus. Nós já podemos pensar algo aqui. Essa expressão, principalmente a primeira parte, Pai nosso, ela é uma expressão até um tanto quanto incompreendida, porque as pessoas já tomam como base a ideia de que todos nós somos filhos de Deus. E esse já é um conceito completamente errado quando nós olhamos para as Escrituras. Não são todos os filhos de Deus. Então essa expressão ela acaba sendo uma das expressões mais excludentes, mas até o final da nossa aula, eu espero que os irmãos vejam o quão inclusiva ela é também. Nós chegaremos a essa conclusão. Neste primeiro momento, veremos o quanto ela é excludente. Excludente por quê? Porque somente aqueles que são filhos de Deus é que podem se achegar a Ele como Pai, obviamente. Então, nesse primeiro momento, todos os que não são filhos, né, é um tanto quanto até inútil aquelas orações que são feitas, né? Isso nós vimos na aula passada, né? O pastor citou, isso é típico, né? Jogo de futebol, as pessoas se juntam lá e oram o Pai Nosso. Vejamos, se ali não há, ou nem todos poderiam ser filhos de Deus, esta oração ela já não é ouvida por aqueles que não são os filhos. Quem não é filho não pode dizer Pai nosso. Veja, eu sei que essa é uma mensagem logo inicial e ela é um tanto quanto dura. Né? Eu sei disso, irmãos. Essa não é uma mensagem muito bem aceita nos nossos dias. Então nós já começamos pela parte mais difícil, né, nesse aspecto humano, mas nós veremos outros pontos. E nós nos valeremos aqui muito melhor do que os meus argumentos, é nós olharmos para os textos bíblicos que vão nos levar a entender melhor a isso. Em Lucas 11, 13, nós podemos ver este primeiro ponto.
Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Esses textos estão relacionados aos pontos da pergunta do Catecismo Maior. Os pontos eu elenquei aqui à esquerda, no slide, onde os irmãos podem ver que nós vimos ali na resposta a bondade paternal, a reverência e disposições de filhos, afeto celeste, soberano poder e majestade, graciosa condescendência, orar com outros e por eles. Então vejam só. Em Lucas 11:13 nós vimos ali, quanto mais o Pai Celestial, ele está comparando uma paternidade terrena com a paternidade celestial, e é dito ali, se vós que sois maus, né, nós pecadores, ainda olhamos para os nossos filhos e ainda exprimimos essa bondade, né, como um reflexo da bondade do Senhor, quanto mais o nosso Pai Celestial, né, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Vejamos também Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8:15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Que era uma expressão de muito afeto, né? Era como se fosse meu papai, né? Um papaizinho, é uma expressão carinhosa, familiar, né? E isso, então, olha só, nós não recebemos o espírito de escravidão, não recebemos a ira de Deus pelos nossos pecados, não recebemos aquilo que mereceríamos. Deus tem misericórdia de nós. E ao contrário, o Senhor Deus nos adota em Cristo Jesus, e agora nós podemos chamar Abba Pai. Isso é uma bênção tremenda, é uma bondade paternal que nós estamos vendo aqui nesses dois textos. Mas sigamos, Salmos 95, os versículos 6 e 7. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Por que nós estamos chamando a atenção a esse texto? Porque nós estamos diante de um dilema natural. Como nós, pecadores, podemos chamar um Deus Santo de meu Pai? Né? Isso é natural, é algo que nós teremos esse dilema. Mas sempre devemos lembrar que devemos ter reverência para com o nosso Pai. É algo que nós devemos manter vivos. Apesar de Ele ser o nosso Pai, estar conosco, nos amar, mas ainda somos pecadores e confrontamos com a santidade de Deus. E por isso nós devemos lembrar disso. Devemos adorar e nos prostrar, ajoelhar diante do Senhor, lembrar da reverência que temos que ter. Vamos seguir, Isaías 64:9, diz assim: não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Nós podemos ver ali na resposta do Catecismo Maior, afetos celestes. Deus ainda assim, na sua imensidão, Ele olha para nós. É o que também podemos ver ali abaixo como graciosa condescendência. Condescendência é a atitude daquele que nos ouve. É aquele que ouve, que se estende para ouvir o clamor. Isso é a graciosa condescendência, que nós veremos também. Veja ali, Salmo 123, versículo 1. Salmo 123, versículo 1, que diz:
A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Esse texto nos remete ao soberano poder e majestade do Senhor. Ele está nos céus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a Ele é quem nós recorremos. Ainda em Salmos, agora no capítulo 104, Salmo 104, versículo 1, que diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. É este o Deus que é o nosso Pai. Devemos lembrar desses atributos, dessas qualidades de Deus, sempre que nos referirmos a Ele. E vejamos também em Salmo 113, versículos 4 a 6. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? O Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, e ainda assim, numa imagem, se nós tivermos em nossa mente, como se Deus se debruçasse, está olhando para nós abaixo. É a condescendência de Deus. Em Atos 12, 5, nós veremos agora aquele último ponto ali da resposta do Catecismo Maior, que fala sobre orar com outros e por eles. Então, em Atos 12, 5, diz assim: Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Isso tudo, meus irmãos, nos explica como nós devemos, então, começar a olhar sobre essa expressão, que é o prefácio da oração ensinada por Jesus, Pai Nosso que estás nos céus. Vejam, meus irmãos, nós estamos falando de poucas palavras, pouquíssimas palavras, mas cada uma recheada de grande significado. E é isso que nós temos que sempre alimentar em nossas mentes quando a proferimos. E não é como vemos por aí uma reza, repetições, palavras jogadas ao vento. Não, cada palavrinha tem um grande significado. E é isso que nós devemos sempre nos recordar. Pai nosso que estás nos céus. Vejamos uma frase do J.I. Packer no livro O Conhecimento de Deus. Ele diz assim: pode-se resumir todo o ensino do Novo Testamento em uma única frase. Basta descrevê-lo como a revelação da paternidade do Santo Criador. Da mesma forma, pode-se resumir toda a religião neotestamentária quando descrita aos moldes do conhecimento de Deus enquanto Pai Santo. Se você deseja julgar quão bem alguém compreende o cristianismo, descubra o quanto ele pensa em ser filho de Deus e ter Deus como Pai. Se esse não é o pensamento que conduz e controla a adoração, a oração e a perspectiva de vida desta pessoa, significa que ela não compreende tão bem assim o cristianismo. Mais uma afirmação incisiva, bem firme e forte ali sobre a vida cristã. Mas veja, justamente esse conhecimento, esse entendimento de quem é Deus e de que Ele é o nosso Pai, isso tem que influenciar toda a nossa vida. A nossa adoração, os momentos de culto, aqui na igreja, os domésticos, a nossa vida como glória e adoração a Deus, e isso é influenciado pelo aquilo que nós entendemos de Deus em nossas vidas. Não somente a adoração, mas a oração também. Se não entendemos Deus como um Pai amoroso, que ouve as nossas necessidades, teremos dificuldade em nos achegar a Ele e derramar o nosso coração. Então a nossa oração
ela é afetada pela forma com que nós entendemos Deus como nosso Pai. E também a perspectiva de vida. A perspectiva de vida, nós devemos entender que Deus é nosso Pai, e isso nos ajuda a viver, por exemplo, sem ansiedade. Naturalmente somos ansiosos. O pecado que habita no nosso coração nos faz fraquejar e termos ansiedade. Mas quando nos lembramos que Deus é nosso Pai e cuida de nós, isso começa a ser levado embora. Nós começamos ali, dia após dia, a praticar a vida cristã sem ansiedade. Então veja como é importante uma pequena frase ali. Pai Nosso. Nós nem estamos falando agora da segunda metade, a primeira metade. Pai Nosso. O quanto isso deve influenciar a nossa vida? Muito, muito. Vejamos mais alguns aspectos da paternidade de Deus. Jesus expôs a religião dos hipócritas e pagãos, chamando-a pelo devido nome, ignorância acerca de Deus. Jesus fez essa acusação ali no Sermão do Monte, que os seus servos, os seus agora habitantes do reino celestial, eles não devem ser hipócritas. Lembre-se que o contexto próximo dessa passagem traz o ensinamento de Jesus como nós devemos orar e também como nós não devemos orar. Ele faz uma comparação sobre os fariseus que querem estar de pé nas praças, no centro da cidade, para que os outros homens os vejam orando. Então é uma oração feita para aparecer. Então, Jesus está ensinando a não ser hipócrita, não seja mentiroso, não queira ali se demonstrar zeloso, e no íntimo a pessoa não era. Então, Jesus está justamente expondo a religião dos hipócritas. Esse é o contexto ao redor aqui do nosso texto base. E também aos pagãos. Os pagãos que não entendiam, não sabiam. Paulo, naquela pregação que ele faz em Atenas, ele cita isso. Vocês como que tateando, querendo encontrar Deus. E é isso que Jesus também expõe aqui. E Jesus expõe estas duas classes, como hipócritas e pagãos, e fala, isso é ignorância acerca de Deus. Nós não devemos ser ignorantes acerca de Deus. Veja, a maneira como falam os hipócritas e os pagãos, quando em oração, salienta o fato de que eles não conhecem a Deus como Pai. Podem até tentar falar sobre Deus, mas não conforme essa paternidade de Deus. Falam de Deus, mas não o Deus verdadeiro. Citam a Deus, mas não o nosso Pai. E agora, já um aspecto para a nossa vida que nós devemos tentar praticar, veja, não devemos apenas presumir esta paternidade, mas sim experimentá-la na nossa vida. Aqueles que tiveram o privilégio de crescer na igreja desde pequeno, está muito familiarizado com o conceito de que Deus é Pai. Aqueles que vieram já mais maduros em idade para a igreja, talvez tenham essa mudança de aspecto quando entenderam que não todos são filhos, mas sim aqueles que são chamados por Jesus. Mas ambos os casos, tanto aqueles que cresceram na igreja quanto aqueles que chegaram depois, apesar do termo agora estar familiar sobre Deus é nosso Pai, nós não devemos apenas presumir, eu acho que eu entendi, eu acho que eu estou entendendo isso, então vou seguir aqui a paternidade. Mas não, nós devemos experimentar isso. Experimentar a paternidade de Deus traz à vida cristã qualidades mais graciosas, mais alegres, mais estáveis e mais cuidadosas como um todo. Ou seja, não é apenas saber que Deus é Pai, é viver isto, é experimentar isto.
Olha quantas coisas boas, né? Quando nós experimentamos isso de verdade, muitas qualidades de graça que Deus nos dá, mais alegres, mais estáveis, mais cuidadosas. Nós citamos isso, né, no slide anterior, né, quando nós falamos que a perspectiva de vida é influenciada por esse conhecimento de Deus. Então nós devemos experimentar a paternidade de Deus nas nossas vidas. E ali a última frase ali que eu separei, veja só. Em vez de nos escondermos de Deus por detrás de nossa hipocrisia, como os fariseus, ou desconfiarmos dele em ansiedade, à semelhança dos pagãos, lançaríamos todas as nossas ansiedades sobre ele, sabendo que tem cuidado de nós. Aí a referência é o texto de 1 Pedro 5:7, né, lançando sobre ele, né, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Olha só o contraste daqueles que seguem em hipocrisia, que se esconde de Deus, e aqui a referência é desde do Éden, quando Adão peca, né, e Adão e Eva ali se escondem de Deus, e nós infantilmente, né, imitamos isso, achamos que podemos nos esconder de Deus, e aqueles que têm filhos pequenos sabem bem como é isso, né? Os pequenos, eles erram, e eles às vezes se escondem com medo de uma represália, né? E eles não querem falar e escondem aquilo, e os pais já sabem o que aconteceu, né? Mas quer justamente ver ali a reação, né? E muitas vezes o pedido de desculpas, a disciplina que vem, né, para colocar de novo no caminho correto. Mas enfim, isso é muito típico nas nossas relações terrenas, familiares. Nós não devemos também agir assim com Deus. Nós não devemos deixar que o nosso pecado nos iluda, achando que nós podemos nos esconder de Deus. Nós devemos confessar, devemos nos achegar a Ele como Pai e dizer: Pai, pequei, me arrependo e quero mudar a minha vida. Também não devemos viver de forma ansiosa. Os pagãos viviam assim. Diversos sacrifícios e atitudes culticas, deploráveis, né, eram feitos para tentar mover a divindade em favor daquelas pessoas. E muita imoralidade e muitas coisas erradas, né, cercavam esses atos culticos dos pagãos. Mas o que eles queriam? No final das contas, eles estavam com medo de não ter o que comer, não ter, né, a sua vida. Então, para que Deus, o Deus falso, né, a concepção deles, se movesse a eles, eles tinham que praticar aqueles sacrifícios, aqueles atos, né, culticos. Veja, nós não devemos nos assemelhar a estes homens do passado que faziam isso. Isso era uma forma de ansiedade, de tentar viver forçando de alguma forma com que Deus se mova, né, a nós. E nós não devemos fazer isso, nós não devemos desconfiar. Deus já nos diz que vai cuidar de nós. O sermão que tivemos agora pela manhã, nós vimos isso. Até mesmo aqueles que estavam sendo perseguidos estavam confiantes que Deus os cuidaria. Nem que fosse no momento da sua morte. Ou a sua família que fica. Enfim, toda essa perseguição, nem isso dava ansiedade a essas pessoas perseguidas. Porque certamente as pessoas que estão sendo perseguidas pelo Evangelho já estão praticando o quê? Este conceito de que Deus é o seu Pai. Vejamos a segunda parte. Nós vimos a questão da paternidade e nós veremos agora sobre a grandiosidade de Deus, que é a segunda metade do versículo, onde ele fala sobre Pai nosso que estás nos céus. Então a segunda metade é que estás nos céus. O que essa parcela aí da expressão
compreende a grandiosidade de Deus. Ele é o grande rei e nós somos apenas pecadores. Nos recordemos de sua majestade, de sua grandeza e de seu infinito poder. Quando em nossa fraqueza e total humilhação pomos-nos de joelhos perante Deus em nossa angústia de mente e de coração, relembremo-nos do fato de que Ele sabe tudo a nosso respeito. Deus é todo-poderoso, Deus é onipresente e Deus é onisciente. São os 3 atributos que são exclusivos de Deus. Os outros atributos de Deus, Ele derrama sobre a humanidade, sobre os seus filhos principalmente. Mas esses 3 são exclusivos de Deus. E um deles aqui, nessa sessão, nós podemos ver a onisciência de Deus. Ele sabe de tudo. E veja só que interessante, né? Nós somos fracos e nós devemos nos humilhar justamente por isso. Nós somos pecadores, né? Nós já vimos aí no estudo anterior sobre as bem-aventuranças, né? Nós devemos chorar pelo nosso estado de pecado. Nós devemos nos humilhar. E isso aqui traz o contexto do que nós estamos falando. Mas Deus, Ele sabe de tudo isso. Mas veja, Deus não apenas sabe de tudo porque Ele é onisciente, mas pense agora nas famílias, uma relação familiar, horizontal. É como um pai e uma mãe que sabe o que o filho precisa. Então não somente porque Deus sabe de tudo, mas porque Ele é pai. E por Ele ser pai, Ele amando os seus filhos, Ele sabe do que os seus filhos precisam. Então isso é interessante. Deus é onisciente, Ele sabe tudo ao nosso respeito. Mas veja só o que diz ali em Hebreus 4, versículo 13. Hebreus 4, versículo 13. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esse é o nosso Deus, é o Deus que conhece todas as coisas e tem tudo ali na sua soberania, dominando tudo com sua poderosa mão. Lembremo-nos da santidade de Deus, da sua justiça e da sua absoluta e total equidade. Nós sempre devemos nos achegar a Deus. Sim, Ele é nosso Pai, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador, Ele é justo e santo. Eu sei, irmãos, que a gente está falando aqui de diversas palavras conhecidas, né? Até que passam no nosso dia a dia como algo banal. Mas veja, isso tem que ser trabalhado na nossa mente para que sempre que proferirmos estas palavras, Pai nosso que estás nos céus, nós tragamos tudo isso à memória. Ele é o nosso Pai e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Veja Hebreus 12, 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29, que diz assim: com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é nosso Pai, mas não somente devemos ter uma intimidade com Deus que permita com que a reverência vá embora. A intimidade nos lares normalmente acabam que ao longo do tempo nós percamos uma certa reverência, né? Então as pessoas começam a ficar mais íntimas e mais liberadas a falar algumas coisas. Mas nessa relação com Deus, nós devemos sim lembrar da intimidade, mas manter ao mesmo tempo a reverência. São sempre esses 2 pontos. Por isso que a oração ensinada por Jesus começa dessa forma. É o nosso Pai, mas Ele está nos céus. Estar nos céus traz toda essa ideia de reverência e dos seus atributos que nós devemos ter, né, a reverência que nós devemos ter diante desse Deus Todo-Poderoso. Então veja ali o último ponto também desse slide que diz assim: achegar-se ao Pai nos envolverá num conflito estranho.
A dor e a vergonha da falha, misturados à alegria e o alívio de sua graça grandiosa. Né? Realmente que coisa estranha, né? Que conflito de sentimentos. Porque nós somos pecadores e Ele é o Deus santo. Isso já nos deveria causar um terror, né? Então, justamente, é a dor e a vergonha da nossa falha. Porque nós somos pecadores diante de um Deus santo e justo. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos dá uma alegria e um alívio de sua graça grandiosa. E isso somente os filhos podem ter. Então, ao mesmo tempo que Ele é santo e justo, e nós devemos tremer diante dEle, mas nós devemos também nos sentir abraçados, alegres e aliviados por conta da sua graça. Enfim, misericórdia e graça o tempo todo, né? Como filhos, né, de Deus. Agora nós veremos uma frase de Sinclair Ferguson no livro do Sermão do Monte. É um dos livros básicos que nós temos para estas aulas. E ele diz assim: Jesus enfatiza categoricamente a grandeza de Deus em sua glória celestial, naquilo que por vezes chamamos de a distinção Criador-criatura. Ele está no céu, nós na terra. Ele é celestial, nós terrenos. Ele é eterno, enquanto somos suas criaturas, criadas por Ele e dependentes dEle para cada respirar. Sim, de fato, precisamos mesmo da ajuda de Deus no ato de vir a Ele com a sensação de espanto e admiração, consciência esta apropriada ante sua glória. Ele está no céu, nós na terra. Ele é celestial, nós terrenos. Ele é eterno e nós somos criaturas de Deus e dependentes totalmente deles. É isso que nós vemos aqui desta frase. E o que é interessante, eu sempre relembro os irmãos aqui quando nós estamos nesse momento de aula. Graças a Ele, isto não é uma reação natural, não vem de nós. E sim, Deus mesmo nos ajuda, né, a nos achegarmos a Ele. Deus mesmo nos ajuda a estarmos aptos a podermos orar, Pai nosso que estás nos céus. E ali é o que nós vemos, né? Precisamos mesmo da ajuda de Deus no ato de vir a Ele com a sensação de espanto e admiração. Consciência esta apropriada ante a sua glória. Então vamos a algumas lições aqui práticas para nós no dia a dia. Nós devemos nos lembrar que estamos nos aproximando do Deus Todo-Poderoso, Eterno e perpetuamente bendito. Quando nos achegamos a Deus em oração, isso deve vir em nossa mente. É aquela segunda parte do versículo, né? Que estás nos céus. É o Deus Todo-Poderoso. É a este Deus que nós estamos nos aproximando. Isso tem que estar sendo sempre relembrado em nós. Também devemos nos lembrar que em Cristo Jesus, Deus tornou-se o nosso Pai, o qual não somente sabe tudo a nosso respeito porque é onisciente, mas também sabe tudo a nosso respeito porque é um Pai que conhece tudo sobre seus filhos. E nós acabamos de falar isso, né? Então, primeiro, só somos feitos filhos de Deus por Cristo Jesus. Lembra no começo que nós falamos, né? É uma frase excludente, o Pai Nosso, porque somente os filhos feitos em Jesus, né? Pelo sacrifício de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, nós podemos então nos achegar ao nosso Pai. Terceiro ponto, não se precipite na presença de Deus. Comece sua oração mediante um ato de adoração ao Senhor. É interessante, né? Quando nós vemos o modelo de oração ensinada por Jesus, e ele mostra essa formatação, e ele começa com um prefácio, que é uma invocação, uma adoração e um louvor a Deus, porque quando ele cita em poucas palavras, que estás no céu,
remete ali essa ideia de um Deus todo-poderoso, eterno e bendito. Então nós devemos nos chegar a Deus nas nossas orações sempre adorando. É um ato de adoração. As nossas primeiras palavras no momento de oração devem ser de louvor, adoração, uma invocação ao nosso Deus todo-poderoso e santo. Isso é uma boa prática para nós. É um modelo que Jesus deixou aí na oração. E, por fim, ali o quarto ponto, veja. Antes de iniciarmos qualquer petição, antes de começarmos a pedir até mesmo o pão diário, antes de começarmos a solicitar qualquer coisa, primeiramente, tomemos consciência de que nós, tal como somos, estamos na presença de tal ser, nosso Pai que estás nos céus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai. Então veja, antes de começar as petições, que é a estrutura que nós veremos. A partir da próxima aula nós já veremos as 6 petições. E o início é a adoração, a invocação que é feita, um louvor, né, a Deus. E chegamos aqui então à conclusão. A estrutura do prefácio, ela tem então 3 elementos. Nós vimos isso em todos os textos que nós analisamos. Veja. Quando nós falamos Pai, isso remete então à intimidade. É um desses elementos, a intimidade que nós temos. Quando nós falamos nos céus, isso remete à adoração que devemos prestar a Deus. E quando nós falamos a palavra nosso, então Pai nosso, esse nosso, Jesus usa essa linguagem no plural, né, para que isso remeta à comunhão, à irmandade. Então, é claro que nas nossas orações particulares podemos falar meu Pai, né? Mas aqui, né, entre irmãos, orando no culto, nós devemos nos referir no plural, né? Nosso Pai, nosso Pai. E isso é a comunhão. Intimidade, adoração e comunhão. Olha só que interessante, meus irmãos. Cada oração registrada na Bíblia começa por uma invocação. Não importa quão desesperadoras e urgentes tenham sido as circunstâncias, não importa quais fossem os apuros daqueles que oravam, invariavelmente eles começavam por um ato de louvor, adoração ou invocação. Todas as orações registradas na Bíblia seguem esse modelo de começar com uma adoração. Terceiro ponto, não vivemos em intimidade com Deus de forma a destruir nossa reverência por Ele ou a nos isolar de nossos companheiros cristãos. Aquilo que nós também já falamos, Deus é nosso Pai, mas nós devemos nutrir sempre a reverência a Deus. A intimidade não deve ser feita para que, ao longo do tempo, essa reverência vá embora. A reverência tem que ser mantida, apesar de termos a intimidade com Deus. E, na última parte ali desse mesmo ponto, essa oração também nos ensina, quando nós falamos Pai Nosso, isso não faz nos isolar de nossos companheiros cristãos. É uma coletividade, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Então, quando nós entendemos que Pai Nosso que estás nos céus, pouquíssimas palavras, mas que carrega tanto significado, isso, olha só a última parte, essa verdade, justamente isso, transforma o nosso relacionamento com Deus, conosco e com os demais. Interessante, não? Apenas meditarmos aí no que diz Pai Nosso que estás nos céus, traz tanto conteúdo, né? Conteúdo que influencia a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com os outros. Porque nós meditamos na intimidade que temos com Deus, mantemos a reverência, porque Ele deve ser adorado, e lembramos da comunhão que temos
uns com os outros. Olha só que interessante, né? Pouquíssimas palavras, mas tão carregadas de muito significado. E para encerrarmos, meus irmãos, nós vamos para mais uma frase, agora também do outro livro base que nós utilizamos, do Martin Lloyd-Jones, que é o Estudos no Sermão do Monte, e ele traz uma frase bem interessante. Prestem atenção, veja só. Eu sei que o texto é longo, mas se concentrem aqui comigo. Se você quiser entrar em contato com Deus, e se quiser sentir os seus braços à sua volta, então põe a mão na boca por alguns instantes. Relembre-se, é um chamado a meditar, a esperar um pouquinho, lembre-se. Você sabe que a essência da verdadeira oração se acha naquelas duas palavras que aparecem no versículo 9, Pai Nosso? O que estou sugerindo é que se você é capaz de dizer, meu Pai, com todo o coração, sem importar quais sejam suas outras condições, em certo sentido a sua oração já foi respondida. Olha que interessante, meus irmãos. Basta o Pai Nosso. Por quê? Se Ele é o nosso Pai, nós já estamos com essas duas palavrinhas, já pensando em que Ele vai nos dar o pão, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos livra do mal, Ele é quem nos perdoa. Veja, tudo aquilo que nós vamos falar na sequência já está subentendido no sentido de sermos filhos de Deus. Filhos de Deus também já nos traz subentendido que fomos alcançados pela graça, né, do sacrifício de Jesus, que Ele nos amou antes da fundação do mundo, não dependia de nós, do que nós fizéssemos. Então olha só quanta coisa, basta o Pai Nosso. Se isso for dito de todo o coração, não é numa ideia da forma com que falamos, não, é sabendo o que essa palavra significa, já traz tanta coisa. Tudo que vai vir na sequência, ela já pode ser resumida nesse ponto. Deus é nosso Pai. Deus sabe de tudo que nós precisamos. Ele é todo-poderoso, Ele pode fazer todas as coisas na nossa vida. Ele tem esse poder. Ele é justo e santo. E eu só posso me achegar a Ele pelos méritos de Cristo. Então olha só quanta coisa. Basta o Pai Nosso. Pai, eu não estou me referindo à oração, estou me referindo ao que está contido aí nessas palavras, que virá como consequência o resto da oração. Também, meus irmãos, eu não estou defendendo aqui, né, aquela oração típica do adolescente no acampamento, com fome, depois de um dia, Senhor Deus, Tu sabes, amém. Né? Não é isso, né? Nós não devemos apenas nos ater a isso, né? Nós devemos sim trazer tudo isso que nós vimos hoje à prática do nosso dia a dia, a nossa meditação, a nossa oração diária, né? A oração pública também. Veja, nós começamos lá citando que o conhecimento de Deus como o nosso Pai influencia toda a nossa vida. E é isso que nós estamos então aqui resumindo. Nós devemos sim pedir a Deus que Ele nos ajude a entendê-lo como nosso Pai amoroso, ao mesmo tempo Deus santo e todo-poderoso, e devemos nos entregar, né, em seus braços, né, como ele diz ali, né, se você quiser entrar em contato com Deus e se quiser sentir os seus braços à sua volta, nós precisamos disso, nós somos necessitados, né, desse relacionamento íntimo. Isso só é preenchido, esse vazio que nós temos em Deus, começando pelo sacrifício de Jesus e terminando justamente dessa forma, com o amor de Deus em toda a nossa vida, em toda a nossa vida. Então, medite nisso, lembre-se disso. Todas as palavras desta oração ensinada por Jesus, ela é curta
e formatada de forma lógica e de uma forma que nós possamos decorar. Mas o conteúdo, ele é muito mais profundo. Devemos sempre nos lembrar disso.